Estrelando de hoje só está começando. Hoje você confere a segunda parte da entrevista com Cid Marcos, que é astrólogo e mitólogo também. E você ainda confere céu aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Meu entrevistado Cid Marcos, como prometido semana passada, eu pedi a ele justamente para a gente dar uma continuidade ao tema mitologia, que é um tema bastante profundo e vasto. Para quem não assistiu o programa, o Cid Marcos é do signo de Virgem, com ascendente em Gêmeos, e tem uma casa 3 muito especial do mapa, que é a casa que refere-se ao aprendizado, mas o que se fala sobre saber, conhecimento e muita curiosidade aqui existe na sua vida, né, Cid? Porque ele faz as relações da mitologia grega, a mitologia hindu, com as relações com as artes, o teatro, a música, o cinema e a astrologia. Lembrando que o Cid Marcos também é professor universitário e foi um dos meus mestres logo que eu iniciei no curso de astrologia e fui buscar todas essas relações da mitologia, do conhecimento, da história e da filosofia. Enfim, vou parar de falar, porque quem tem que falar aqui é a palavra justamente do Cid Marcos. Cid, a gente tinha falado no último programa sobre mitologia, sobre o mito da criação, sobre as relações do mito dos homens com os deuses e tudo mais. Eu te perguntaria, quando a gente fala assim, Pelé é um mito, a que nós estamos atribuindo isto? Como um ser encarnado? É um mau uso da palavra mito, não é? Porque hoje se criou essa ideia de que mito é mentira. Então, por exemplo, é uma inverdade, né? Então, mito ou realidade? Mas o mito é mais real do que a realidade, entende? Então é interessante, essa história de mitificar é transformar a pessoa num padrão, num modelo de comportamento. Isso é mito, né? E esse padrão depois ele vai aparecer incorporado a este ou aquele ao longo da história. Então os deuses gregos, eles dão esse primeiro padrão para um comportamento, eles revestem o arquétipo, como nós dizemos. E depois a arte, a história, vai desenvolvendo isto. Um exemplo, né? Por exemplo, falamos da mulher destruidora de homens. Isso. O arquétipo é Afrodite. É uma Afrodite chamada, a palavra é grega, tenho que usá-la, andrófona, quer dizer, assassina, destruidora de homens. Ao longo dos séculos, já dentro da própria Grécia Antiga, o teatro criou um modelo de mulheres que vão destruir homens. Nada mais é este modelo do que uma atualização daquele arquétipo Afrodite no seu papel de destruidora de homens. Então, por exemplo, na própria literatura grega, a gente encontra a Fedra, que vai destruir Hipólito, né? Sim. Nós encontramos Medeia, né? Que é uma destruidora. Então, o modelo básico é Afrodite no seu papel de destruidora de homens. Cid, quando a gente fala de Zeus e Hera, das relações extraconjugais de Zeus, o que esse mito nos ensina? Ou nos propõe, ou nos mostra? Zeus e Hera formam um casal olímpico. Senhor do Olimpo, ela, irmã, esposa dele, né, grande dama do Olimpo. Revela a dificuldade desse jogo conjugal, desse acerto, né? Do masculino, do feminino, né? Então é preciso entender. Porque às vezes a gente entra nos mitos, quando a gente está começando a estudar mito, e fala assim, o tal personagem, eles eram irmãos, aí depois eles são casados. A que nós podemos atribuir isso? Mas o problema é que o mito, ele trabalha dentro de uma proposta criativa de padrões de comportamento, de modelos. Então, o mito passa por cima dessas histórias, são irmãos, etc. Nada disso obsta, nada disso traz problemas. O mito vai criando padrões, modelos de comportamento e daí isto vai se desenvolvendo. Então, Afrodite, nós pegamos modelos, por exemplo, uma história muito interessante, Teseu e Ariadne, né?
Então Ariadne dá um fio a Teseu para entrar no labirinto, matar o Minotauro. Este fio, exatamente, Ariadne é o princípio feminino e Teseu é o princípio masculino. Então, Zeus e Hera são os dois princípios, dialogando sempre, os conflitos, porque o ser humano, o mito revela, o ser humano tem dentro dele um lado feminino, um lado masculino, né, que tem que dialogar sempre. Né? Nós não somos exclusivamente masculinos, e quem é exclusivamente masculino ou exclusivamente feminino é homossexual. Né? Então, o mito propõe esse diálogo, porque nós temos, ora, que trazer o nosso lado masculino, ora, esse lado feminino tem que entrar. Então, esse é um diálogo. Agora, constante, existe um né? mal-entendido hoje, não é? Com relação a esse diálogo. Ainda vamos levar uns séculos para ajeitar tudo isso. Cid, eu preciso chamar um intervalo, dar um break aqui. Eu gostaria de saber também sobre a relação do mito com o cinema. Bem, no próximo bloco a gente volta já já. Não saia daí. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083. A Wagner Dental, atuando há mais de 12 anos no ramo odontológico, oferece vários equipamentos, além de acessórios para implantes, ortodontia, periféricos, próteses, clareador dental e agora também com a linha D700 da marca da Biatlante. Wagner Dental, a sua dental na Baixada. Consulte pelo telefone 3284-0939. Voltamos ao segundo bloco. Nós estamos gravando aqui no Centro Europeu de Santos. Meu entrevistado é Cid Marcos, nós estamos falando sobre mitologia. Cid, eu deixei uma pergunta em aberta no primeiro bloco, a relação do cinema, que o cinema faz com os mitos, né? Principalmente nesta época que nós estamos vivendo. Eles estão colocando uns personagens, uns deuses mitológicos. O que isso pode acarretar? Porque eu tenho percebido que a história, na verdade, está bem mudada, está bem alterada. Para quem não conhece, o jovem hoje que vai ao cinema e encontra o Hades sendo o ruinzinho, o Zeus sendo bonzinho. O mito, a comunicação de massa, o cinema, ele se apoderou dos mitos gregos, né? E evidentemente baixou muito o nível, né? Simplificou demais e se fixou em comportamentos que se casam, se ajustam perfeitamente ao modelo consumista que nós hoje temos no mundo, né? Hoje temos um modelo violento, tudo é violência, tudo é velocidade. Então os heróis gregos, eles vão entrar nesse modelo econômico, social e político atual. Por exemplo, é o Hércules. O Hércules, o que se sabe de Hércules, ele é um brutamontes que gosta de dar porradas, e ele é o modelo dos heróis hoje do cinema, dos grandes heróis do cinema. Violento, um herói que se expressa fisicamente, mas o Hércules, por exemplo, não é nada disso. O herói, ele é um ser angustiado, é um suicida, inclusive. Aliás, todo herói grego é um personagem profundamente dividido, né? Ele é semidivino, então ele ora pratica coisas admiráveis, de repente ele dá um vexame monumental. Ele é um reflexo do ser humano, né? Sim. Evidente. O herói é isso. E todo herói grego é um fracassado. Há dois que deram um pouquinho certo, mas mesmo assim terminaram melancolicamente, Ulisses e Perseu. São dois heróis gregos. O resto, tudo é fracasso. É mesmo? Você tem um trabalho, o Cid Marcos tem um trabalho, um curso, os 12 trabalhos de Hércules, né? Você faz uma relação desses 12 trabalhos com os 12 signos do zodíaco, né? Cada trabalho é um signo. Como você pode estender essa relação?
Por exemplo, você pode pegar, por exemplo, os 12 apóstolos, cada apóstolo é um signo zodiacal, isso é conhecido. Cada trabalho um signo. O 12 é um número importante. Então, o Hércules vai, né? Cada trabalho ele representa os aspectos de uma constelação zodiacal, Áries, Touro. Quando ele vai para Leão, ele vai dominar o leão de Nemeia. Quando ele vai, né, para Touro, ele tem que controlar um touro alucinado, um touro enlouquecido que está em Creta, e assim sucessivamente. Esses mitos, eles revelam modelos de comportamento, traços, hoje que estão fixados, né, na nossa personalidade. O mito é para isso. Ainda dando continuidade à questão do cinema e o mito, o Guerra nas Estrelas também tem Guerra uma nas relação. Estrelas foi um filme, não é, alimentado, que para mim alimentou a Guerra Fria. Exatamente. O Campbell, que se reuniu, né, uma figura importantíssima para a história, para a mitologia, para tudo, para a cultura ocidental, Campbell, mas ele passou tudo aquilo para o George Lucas, para o Spielberg, né, durante muito tempo, e tudo aquilo vai caracterizar no filme uma luta entre o bem e o mal, evidentemente entre os Estados Unidos e Rússia, União Soviética. Cid, a questão da feitiçaria, da bruxaria e dos rituais, que aparece muito no mito. Podemos fazer essa relação grega com o candomblé, com a África? No fundo, tudo isso está interligado, né? Por exemplo, a sofisticação, o refinamento do candomblé, né? Daquela cultura que veio com os negros africanos para o Brasil, né, no início do período colonial, desde 1538 que temos a importação de escravos, né? E vieram diversas etnias para o Brasil, e aqui elas construíram uma expressão própria, não é? Inclusive enganando, de certa maneira, os padres, a religião católica, aquela coisa toda. Mas o candomblé, o estudo, não é, profundo, uma boa leitura do candomblé é de uma riqueza impressionante para nós. Eu acho que isso devia ser ensinado em faculdades. Não é? É o mito que está mais próximo, o mito do candomblé, do que o grego, para nós, para os brasileiros? Está. Por exemplo, os orixás, não é, do candomblé, eles estão na mitologia grega. Por exemplo, temos o relâmpago, o trovão e o raio. Yansan é uma Afrodite. Yansan, ela é a Ishtar mesopotâmica, a Astarte fenícia, ela é Afrodite, ela é tudo isso. Por exemplo, o mito, talvez, o orixá, cujo exemplo se caracterize melhor com relação à mitologia grega, é Exu e Hermes. O Mercúrio romano. Ambos são. Não, Exu, o Hermes grego. Grego. Tá. Mas é que as pessoas têm conhecimento do Mercúrio. O Mercúrio já é uma adaptação do Hermes grego à Roma antiga. O Mercúrio vai pegar um lado mais comercial, mais estradeiro, digamos assim, porque Roma era um império colonizador, né? Então eles precisavam do Mercúrio que fosse para estradas. Os romanos foram os maiores fabricantes de estradas no mundo antigo. Eu tive agora, pouco antes dessa confusão toda no Oriente, andei pelas cidades da Jordânia, pelos desertos da Jordânia e pelas estradas. A Jordânia tem estradas romanas fantásticas ainda, de pé até hoje. As estradas que os romanos fabricaram, você anda nelas até hoje, né? Então isso é Mercúrio. Agora, o Hermes grego trabalha no outro sentido, já é mais intelectual, mais sofisticado, mais rapidez mental, mais jogo, né? Mais une os três mundos, trabalha com toda uma proposta de consciente, inconsciente, ele liga tudo isso. Agora, o Mercúrio romano é muito prático. Aliás, os romanos sempre foram muito práticos, inclusive importavam deuses. Deu certo lá, vamos tentar aqui. Se o deus que o romano adotava, né, de países que ele colonizava, precisava mostrar serviço. Se não desse, acaba com o culto.
Evidentemente, muita praticidade. E é deles a máxima. A Deus o que é de Deus, a Roma o que é de Roma. Então, não entre. Religião de um lado, mas não misture com política. Deixa a política sozinha e a religião do outro lado. Muito pragmatismo. Cid, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu tinha diversas outras perguntas. Vamos voltar a conversar ainda, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui de pergunta para você e não tem fim. É uma sabedoria muito grande, um conhecimento muito grande. Eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a sua presença aqui no programa. Tá? E volte sempre. Acabou? Acabou. Acabou hoje aqui? Acabou. Muito obrigado. E você não saia daí, a gente volta já já. O astro Mercúrio, o Hermes grego da mitologia, entra agora no signo de Câncer. A tendência é ficarmos mais vulneráveis, perceptivos e vivemos de recordações. Confira agora as dicas do Estrelando para você. O Centro Europeu de Santos está com inscrições abertas para o intensivo de idiomas inglês, francês, espanhol, alemão e italiano, que vai iniciar agora em julho. Informações 3301-1001. O Estrelando de hoje está terminando e aqui vai uma mensagem do filósofo Sócrates para vocês. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Que os deuses estejam conosco. Uma boa semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br.